No dia 15 de agosto de 1967, Dom Amandio Tomás era ordenado sacerdote. Um percurso de vida que passou muito do seu tempo por Roma e que depois, já neste terceiro milénio, se foi concretizando em Portugal, primeiro como bispo auxiliar de Évora e agora como bispo de Vila Real. Um percurso que queremos agora recordar com Dom Amandio Tomás, que cumprimento antes de mais. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa Paulo. E parabéns pelas bodas de ouro de ordenação sacerdotal. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Podemos afirmar que foi sacerdote em Roma e bispo em Portugal, enfim, considerando assim o seu percurso de vida? Em grande parte é verdade, porque eu estive praticamente ausente da minha diocese 40 anos, no conjunto. Estive 27 anos em Roma e, de facto, também estive noutras dioceses, um ano em Lamego a ensinar Teologia no seminário e 5 no Porto. Portanto, também como professor de Teologia? Como professor de Teologia, exato. E temos que começar por essa data, há 50 anos atrás, da ordenação sacerdotal. É natural de Chaves, estudou depois Teologia também no Nordeste Transmontano, não é? Que memórias tem do dia da ordenação sacerdotal? Portanto, eu nasci de facto numa aldeia a 20 km de Chaves, exatamente contígua à aldeia do Sr. Dom António Marte, e portanto nasci a 23 de abril de 1943, fui batizado a 30 de abril desse mesmo ano, e depois com 12 anos fui para o seminário de Vila Real, onde estudei, portanto, as ditas Humanidades e depois Filosofia e Teologia. Fui ordenado diácono dia 21 de dezembro de 1966, pelo bispo de então, que era Dom António Valente da Fonseca, ao qual sucedeu Dom António Cardoso Cunha logo praticamente 2 semanas depois, dia 6 de janeiro, e então estive aqui em Fátima, no lugar onde nos encontramos, no dia 13 de maio de 1967, quando o bem-aventurado Santo Paulo VI aqui esteve, portanto no 50º das aparições. Na altura era diácono, portanto, e ajudei a distribuir a Sagrada Comunhão. Um dia de muita chuva, torrencial mesmo. Viemos do norte, eu e os meus companheiros, todos de batina, e aqui participámos nessa peregrinação grandiosa, que foi realmente grandiosa. Uma ligação aos vários pontificados que começou desde logo no tempo de diaconado. Exatamente, exatamente. Mais estreita futuramente, mas agora ainda nesses anos. Exato. No dia, então, 15 de agosto, dia da Nossa Senhora da Assunção, fui ordenado no seminário de Vila Real, fui ordenado diácono na Sé Catedral, mas presbítero fui ordenado na própria capela do seminário, e onde o bispo residia também. Depois o Sr. Bispo mandou-me, Dom António Cardoso Cunha, mandou-me para Roma. Cheguei a Roma no dia 15 de outubro de 1967. Estive ainda no antigo colégio, chamado Palácio Alberine, na Via Banco, em Roma, não é? Exato, na Via Banco Santo Espírito 12. E depois ali a nossa vida era ir para a Pontifícia Universidade Gregoriana, confiado aos padres jesuítas. Íamos a pé, normalmente, às vezes de autocarro também, e ali estive 2 anos. Concluída a licenciatura, vim para Portugal e o meu bispo mandou-me para a diocese de Lamego, para a cidade de Lamego, onde foi professor de Teologia Dogmática nesse seminário. E nós já vamos também recordar esses anos em que foi docente. Primeiro, esse contacto... O bispo do Porto foi meu aluno, por exemplo, lá. O bispo do Porto foi seu aluno em Lamego. Primeiro, esse impacto de jovem sacerdote que chega a Roma, um mundo novo, como é que tudo isso aconteceu? É de facto um impacto grandioso, porque chegar a Roma, chegámos de comboio, eu ia acompanhado de um padre da minha diocese, que já faleceu, que depois foi reitor do seminário, o Monsenhor Celas, e um padre, o Cônego Rosa, que era de Viseu. Lá fomos nós praticamente 2 noites e 3 dias, era uma ação assombrosa, porque os transportes não eram os de hoje, eram os de antigamente. Chegámos a Roma, à estação Termini, que é a estação central de Roma, alugámos um táxi com muitas malas. Tenho até uma recordação, que é que chegando à fronteira de França, era preciso mudar de comboios, por causa das linhas. As linhas são mais estreitas em França que na Espanha e Portugal. E então
a mala carregada de livros, sei lá de quê, fiquei com a asa na mão e partiu. Foram eles que me ajudaram e lá chegámos até Roma desta vida atribulada. Chegámos ao colégio à noitinha, o senhor reitor, que era o Monsenhor Cardoso de Carvalho, Manuel Cardoso de Carvalho, recebeu-nos muito amavelmente, logo nos fez as primeiras recordações. Sei que para o outro dia fomos visitar as catacumbas de São Calixto, onde celebramos a Eucaristia. E depois foi aquele primeiro contacto com Roma, a ida ao Vaticano, ouvir o Papa ainda, que na altura era o Papa Paulo VI, que era admirável ouvi-lo, e na Praça de São Pedro, e portanto lembro-me bem de tudo isso. Primeiro para estudar então teologia dogmática e depois Sagrada Escritura, Bíblia, portanto ciências bíblicas, no Pontifício Instituto Bíblico, que é também dirigido pelos padres jesuítas. Cheguei lá, já depois de vir do Porto, onde ensinei teologia dogmática, cheguei lá, portanto, em 1976. Naturalmente foram anos duros, porque era um ano de contacto com as línguas, hebraica, grega, siríaca, aramaica e outras do género, e era um trabalho duro, sobretudo o trabalho de aprendizagem linguística, que é muito difícil. O chamado propedêutico é terrível. Tive alguns professores importantes, como o padre Alonso Schöckel, o cardeal Martini, que era na altura o reitor do Pontifício Instituto Bíblico, foi meu professor de crítica textual, era especialista de São Paulo, etc. Portanto, ali passei, acabada a licenciatura, depois em Ciências Bíblicas, no Bíblico, é que me retiveram em Roma para lá prosseguir como vice-reitor do colégio, e depois que o Sr. Dom Teodoro foi nomeado Bispo da Madeira, então fiquei eu como reitor. E ficou durante alguns anos, um período que também já iremos falar. Gostava que recordasse connosco ainda os anos 60 e 70 em Roma, o tempo da recepção imediata do Concílio Vaticano II. De que forma é que o Vaticano viveu e recebeu essas conclusões do Concílio? Claro, chegando lá em 67, vivi naturalmente o período de transição. Quando lá cheguei, ainda nós celebrávamos um a um, individualmente, numa espécie de catacumbas que o Sr. Dom Custódio Alvim e o Sr. Tinham construído, e ali construímos ajudado por ajudávamos uns aos outros, era um padre a celebrar e o outro a responder, e só depois é que íamos para a Gregoriana para assistir às aulas, naturalmente. Sendo um colégio de sacerdotes, existiriam muitos altares. Exatamente, era um colégio de sacerdotes. Na altura tínhamos um seminarista que era natural de Coimbra, que veio já a falecer, chamado Tomásio, mas o resto era tudo sacerdotes. Alguns deles até já cônegos, já tinham estado em Portugal, já com uma idade de 40 e tantos anos, ou era um jovem de 24 anos, naturalmente era ainda um pouco imberbe. Essa transição foi de alguma forma serena, ou como é que aconteceu nos ambientes romanos? Foi relativamente serena, pois eu quando lá cheguei estavam já lá os meus colegas mais velhos, entre eles estava lá o Sr. Dom José Policarpo a preparar o seu doutoramento, e estavam outros padres de Lisboa e outros já de mais idade, porque mantinham um certo respeito, naturalmente, como jovem. Pois foi um período de uma aprendizagem importante e de uma adaptação à liturgia nova. Depois sei que no meu segundo ano já concelebrávamos em 69. Já concelerávamos. Um bocadinho tarde, não? É um bocadinho tarde, porque foi aquele período de adaptação. E depois, portanto, um período de adaptação, mas um período sereno, calmo. Tínhamos passeios habitualmente, tínhamos grandes passeios pela Itália toda, em que íamos de autocarro e às vezes de barco, para a Sicília, para o Alto Adige, para o Tirol, para o Norte da Itália, além de outros passeios mais pequeninos que tínhamos também. Porque eu já cheguei a um tempo em que se começava já a vir a Portugal nas feiras da Páscoa e Natal, coisa que não aconteceu comigo, mas íamos para as paróquias ajudar, confessar. Eu recordo-me que estive um dia inteiro a confessar em Verona, em São Giovanni e Lopatotto, nos arredores de Verona, evidentemente uma pessoa que mal alinhava ainda o italiano e ouvir dialeto, o que era interessante.
Portanto, foram aquelas viagens de comboio, o contacto com os italianos, que são admiráveis, são abertos, sempre muito expansivos, é interessante. Tínhamos também no próprio colégio irmãs italianas, as irmãs de São José, que foram extraordinárias, tão sacrificadas, que realmente fizeram tanto pelo colégio e eram verdadeiras mães. Uma longa presença no Vaticano, sobretudo como reitor do Colégio Português, foram 20 anos, não é? Foi uma situação que ajudou à proximidade entre Portugal, entre a Igreja Católica em Portugal e o Vaticano. Foi frequentemente chamado a mediar esses contactos? Evidentemente que qualquer papel de qualquer reitor é o hoje, foi o ontem e sei-lo-á, penso que no futuro. Portanto, por natureza das coisas, o reitor é sempre um mediador entre o episcopado e as congregações de dicastérios romanos, e isso eu fiz e continuei a obra que fazia o Dom Teodoro. Evidentemente que antes dele fez o Dom Manuel Cardoso de Carvalho, que fez o Dom Alvim, que fez o Dom João Saraiva e que fez o Monsenhor Carreira, é evidente. Essa missão pertence, digamos, à própria missão dos reitores. E eu muitas vezes ia ao Vaticano. Eu recordo-me que um dia, lá no Vaticano, até foi no banco, lá no Vaticano dizia assim: não quer que lhe arranjemos aqui um quarto para dormir. Porque é evidente, não é só nem era só o episcopado português, na altura até era mais o episcopado angolano e moçambicano, porque eles precisam de tudo e precisam de mais coisas. Os portugueses ainda pelos próprios meios lá chegavam, mas os angolanos realmente deram bastante o que fazer. Mas são bons amigos. Encontraram o Sr. Cardeal Nascimento, o Cardeal, o Sr. Arcebispo do André Moaca, com quem eu tinha estudado, era um dos cônegos quando estava no antigo colégio, e que depois foi Arcebispo de Luanda, e depois, já como emérito doentinho, foi praticamente para o colégio, ali quase por uma casa de repouso, mas ainda ia ouvir as aulas à Pontifícia Universidade Urbaniana, ali a 2 passos. Era um entretempo para ele. Era um homem maravilhoso. Portanto, tive a oportunidade de servir de intermediário entre uns e outros. Em várias situações, às vezes até fui mandado secretamente para algumas missões de libertação de missionários. Vim a Lisboa, por exemplo, uma vez, mandado pelo Vaticano. São estas coisas, portanto, e há às vezes em problemas de ordens religiosas, as congregações dos religiosos, a congregação do clero, a congregação da fé, a congregação da evangelização dos povos, era preciso vir lá. Além disso, também o colégio, desde que passou a ter poucos portugueses, porque só teve 5 na altura em que o Sr. Dom Teodoro lá esteve, e por isso é que abriu a grupos de peregrinos, e depois ou abria seminaristas, os alemães e outros, e depois a outros países apátridas, ainda hoje, lá estão, coreanos, temos tantos. Tenho 3 bispos no Japão, de que fui reitor, por exemplo. Tenho bispos na Índia, tenho bispos na América Latina, o bispo de Singapura, vinha a saber há dias e eu nem sabia, o arcebispo de Singapura é William Go, foi aluno do colégio, e tantos outros. Portanto, esta abertura à internacionalidade, às várias nações, fez com que nós também tivéssemos de tratar com o Vaticano, por exemplo, pagava aos países de missão, os alunos angolanos, os alunos moçambicanos, são subsidiados pela Congregação da Propaganda Fide, a Evangelização dos Povos. E eu tinha de lá ir, evidentemente. Portanto, tive um bom... Também depois, quando lá estive, também fui um dos membros do Conselho para os Congressos Eucarísticos Internacionais, nessa qualidade até vim a Sevilha. Pronto, é inevitável. Conhecia os corredores todos do Vaticano, não é? Conhecia, pois é evidente. Daí Lá não me perco, geralmente não me perco. Essas missões que lhe confiaram de libertação de missionários diziam respeito a missionários que estavam de passagem por Portugal? Ou... Não, que tinham sido raptados, refiro-me concretamente a um caso de Moçambique, e que estavam fora de Moçambique. E tratava-se de contactar a Renamo, os chefes da Renamo, que entretanto foi morto, e vivia em Lisboa, e portanto, para ver se realizava realmente
dias depois fez-se, mas eles também tinham a dificuldade em libertá-lo são e salvo, para lhe depois não atribuírem da outra parte que o tinha morto. Enfim, missões delicadas, não é? Delicadíssimas, claro. Que felizmente acabaram em bem. Sem dúvida. Acabaram em bem. Desses tempos, acredito que em Roma muitas memórias, como fomos vendo, estão muito presentes. Depois, o seu percurso sacerdotal nos últimos anos está a ser vivido em Vila Real, regressou à sua diocese de origem como primeiro bispo coadjutor e depois bispo diocesano. Eu perguntava-lhe de que forma é que agarrou a igreja local onde nasceu para a dinamizar, para lhe dar vitalidade, a partir do muito que foi aprendendo e vivendo nos ambientes romanos. Como sabe, o Papa São João Paulo II mandou-me para Évora. Sim. Por causa da doença 2001. na altura do Monsenhor do Dom Maurílio, porque teve aquele incidente no aeroporto. E mandou-me para Évora. Depois, em 2007, o Papa Bento nomeou-me para Vila Real, para ir ajudar outro bispo doente, que entretanto fez, no dia 6 de janeiro de 2008, fez o transplante. Sim. E eu entrei depois em fevereiro, fui nomeado dia 5 de janeiro, e entrei em fevereiro em Vila Real. Ele ainda estava na clínica em Coimbra. Portanto, eu fiz o melhor que pude para estar ao lado dele, para o ajudar e para ajudar a diocese. Tratava-se naturalmente de um regresso à minha diocese, depois de 40 anos de ausência. De facto, quando a gente diz ninguém é profeta na sua terra, costuma-se dizer, é o dito evangélico. E é verdade, em grande parte. Mas eu também tinha estado fora. Para mim era um pouco algo desconhecido. Não a terra, nem o seminário, mas as pessoas, os mais novos, já são de outra geração. Fui para lá e dei o melhor que pude, ajudando o bispo titular, que era o Sr. Dom Joaquim, que entretanto partiu, como já sabe, e que esteve bispo titular até 2011. Dia 17 de maio, quando ele completou os 75 anos, portanto, passei eu a ser o bispo titular. E agora lá, tento fazer o melhor que posso, apostar na evangelização, na formação, no envolvimento dos leigos, dos jovens, de todos, para que a Igreja não apareça como um monstro, isto é uma obra só de bispo e de padres. É o corpo misto de Cristo, onde há muitas funções, e onde todos são chamados a dar a sua quota parte na divulgação do Evangelho. Aliás, eu quando fui ordenado padre há 50 anos, escolhi o lema de Santa Teresinha de Menino Jesus, doutora da Igreja, que era Deus e as almas, o mais não conta. Portanto, eu temos de apostar na comunicação do Evangelho de Jesus Cristo, que eu escolhi também como o tema Cristo, fonte, vida e esperança para o meu lema, para o meu episcopado, e, portanto, fazer com que todos conheçam Jesus Cristo e que o conheçam o maior número de pessoas. É isso que eu tento fazer nos vários programas pastorais. Agora dedicámos 3 anos à família, agora iniciamos com uma das vocações dos jovens, na expectativa do sino dos bispos dedicado aos jovens que aí vêm, e também na celebração do ano centenário de Fátima. E eu lancei-lhe este repto, que é o repto de Maria Virgem, Santíssima Virgem, aos pastorinhos. Não quereis oferecer-vos a Deus. Portanto, vamos apostando em conquistar jovens, em conquistar pessoas, em conquistar novos ministros da ação pastoral para difundir o Evangelho de Jesus Cristo. Do seu trabalho episcopal em Vila Real, há uma marca cultural também muito forte, nomeadamente pela música, pela presença da música na Sé. Pela música nós não temos grandes músicos, porque nós somos pobres. Mas o Dom Mando sabe trazê-los a Vila Real. Bem, alguns, exatamente. Porque não somos pobres de pessoas, pobres de meios económicos, pobres de gente, porque é uma região que está a desertificar-se. A olhos vistos, desde 1960. E esse é um problema? É um problema que não é só Vila Real, é todo o interior, como sabemos. Mas temos apostado nisso, como sabe, já sei a que se refere, temos lá agora um órgão de tubos, Sim. O Monsenhor Agostinho, que é o reitor do Instituto de Santo António, em Roma, pois também ajudou muito e providenciou para que tivéssemos.
está lá, vem de vez em quando um maestro que eu nomeei também como mestre titular e que é um italiano, e vem quase todos os meses, se não vem ele, manda outros, e portanto há um certo desenvolvimento, mas precisaríamos de jovens formados nessa área, como noutras áreas, como a da comunicação, como a da teologia moral, como tantos outros, mas temos poucas pessoas, pouco dinheiro, poucas pessoas, somos pobres, mas não há que desanimar, é preciso fazer um pouquinho do que pudermos, para deixarmos aos outros, aos vindouros, um mundo melhor. Sem dúvida que é esse o objetivo de todos e também deste percurso de 50 anos de ordenação sacerdotal. Agradeço-lhe, Sr. Dom Amândio, ter partilhado connosco memórias e acontecimentos, factos que, por certo, marcaram a sua vida e que foram recordados com tanta vitalidade. E felicidades. Muito obrigado, Paulo. Obrigado para o programa Eclésia, que é o nosso programa. Sim. E em que devemos, de facto, apostar. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Deus nos ajude. Felicidades. Muito obrigado. O programa onde, de facto, quisemos recordar este itinerário de vida, um itinerário de sacerdócio de Dom Amândio Tomás, ordenado padre precisamente há 50 anos. Votos de uma ótima tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.